Olá, povo de Deus, sábado 27 de julho de 2024, 16ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 7, de 1 a 11, Mateus 13, 24 a 30. Palavra comunicada a Jeremias, da parte do Senhor. Põe-te à porta da casa do Senhor e lá anuncia esta palavra dizendo: Ouvi a palavra do Senhor, todos vós de Judá, que entrais por estas portas para adorar o Senhor. Isto diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: melhorai vossa conduta e vossas obras, que eu vos farei habitar neste lugar. Não ponhais vossa confiança em palavras mentirosas, dizendo: é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se melhorardes vossa conduta e vossas obras, se fizerdes valer a justiça uns com os outros, não cometerdes fraudes contra o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente nesse lugar, e não andares atrás de deuses estrangeiros para vosso próprio mal, então eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais, desde sempre para sempre. Eis que confiais em palavras mentirosas, que para nada servem, como roubar, matar, cometer adultério e perjúrio, queimar incenso a Baal, andar atrás de deuses que nem sequer conheceis, e depois vindes à minha presença nessa casa em que meu nome é invocado, e dizeis: nenhum mal nos foi infligido, tendo agora cometido todas essas abominações. Acaso esta casa em que meu nome é invocado tornou-se a vossos olhos uma caverna de ladrões? Eis que também eu vi, diz o Senhor. O contexto do nosso texto de hoje reflete bem a situação histórica, moral, religiosa que se seguiu à morte de Josias durante o reinado de Joaquim. Esse rei foi de uma incompetência absurda. Tudo desandou. Jeremias tinha sido até próximo do rei Josias, que tinha empreendido uma reforma religiosa profunda. Agora vem o rei Joaquim com inúmeras abominações. Calculando o tempo desses reis, atribui-se essa coleção de oráculos dispersos a um dos discípulos de Jeremias, do profeta. A palavra de Deus leva Jeremias até a porta do templo, morada de Deus e lugar santo por excelência. Aí o profeta estigmatiza a hipocrisia dos que vêm prestar culto a Deus, mas não cumprem os seus mandamentos. Os injustos, assassinos, ladrões, os adúlteros, os que juram falso, os que vivem uma fé sincretista, não escaparão aos castigos divinos só por entrarem no templo e apresentarem ofertas e sacrifícios ao Senhor. É um absurdo pensar que Deus possa ser conivente com tais crimes. Deus é santo e quem entra no templo há de buscar viver essa santidade. O templo não pode ser um covil de ladrões. Os criminosos profanam o templo santo, habitado por Deus santo. Por isso merecem um castigo divino. Para escapar a esse castigo, só há um caminho: converter-se, isto é, mudar o próprio comportamento, as próprias ações e viver segundo os mandamentos de Deus. Mateus 13, 24 a 30.
Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: quer então que vamos lá arrancar o joio? E o dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Bom, já dissemos que o capítulo 3 do Evangelho segundo São Mateus é chave para se entender a totalidade dos seus 28 capítulos. Aí se encontram 7 parábolas sobre o reino dos céus. A primeira sobre as sementes que caíram em diversos tipos de terra. A segunda é essa que ouvimos hoje sobre o joio e o trigo. A terceira é a do grão de mostarda. A quarta é a do fermento na massa. A quinta é a do tesouro escondido. A sexta é a da pérola e a sétima é a da rede que pesca peixes bons e maus. O número 7 é muito utilizado por Mateus e simboliza a perfeição. Assim como Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou, depois de ter contemplado toda a sua obra e ter visto que tudo era muito bom. Jesus não se cansava de anunciar o reino dos céus ou de Deus. Esse reino estava sempre em contraste com os valores da sociedade da época. Nessa perspectiva, cada parábola do capítulo 13 se contrapõe a um aspecto da conjuntura do primeiro século. Nem toda semente produz fruto bom e nem mesmo são bem aproveitadas, pois nem todas encontram terra propícia. Não é pelo tamanho da semente que Jesus julga o resultado final, pois das menores podem vir coisas grandes. Nem é pela aparência que Deus se deixa guiar, pois o fermento nada é, mas fermenta toda a massa. Quem faz a experiência do reino vende tudo o que tem, um tesouro, uma pérola, para não sair mais dele. Porém, nem tudo é tão cristalino quando se está na história, pois se pode pescar peixes bons e maus misturados, ou se ter a surpresa de semear trigo e o ver sufocado pelo joio. Nem sempre temos o dom do discernimento para separar adequadamente o que presta do que não presta na nossa vida. Nem tudo é preto no branco, cristalino, transparente. Às vezes, de onde não se espera nada de bom, emergem coisas boas. Por outro lado, de onde achamos que só sairá o bem, surge o mal. Toda precipitação nossa, agindo sem muitos critérios ou na insegurança, pode resultar em tremendas injustiças. Daí o conselho de Jesus: deixem que eu faça bem a separação do que presta do que não presta. É preciso agir com cautela e segurança, sobretudo quando se trata de discernir comportamentos
que regem nossos relacionamentos humanos. Uma palavra. O Evangelho está nos pedindo paciência histórica. Um beijo no seu coração.